Posso usar o decibelímetro para fazer medição de ruído para insalubridade e aposentadoria especial? Esse equipamento aqui, pessoal, que a maioria dos profissionais tem, utilizam para fazer seus laudos de insalubridade e aposentadoria especial. Posso usar esse equipamento? Antes da gente dar a resposta, se você não me conhece, meu nome é Thiago Machado, eu sou engenheiro de segurança do trabalho, né? E nós estamos aqui publicando muitos conteúdos relacionados à segurança do trabalho. Então eu já te convido, deixa aí para mim o teu like, curte, compartilha esse vídeo, se inscreva no nosso canal. Pessoal, estamos trazendo muito conteúdo sobre LTCAT, laudo de insalubridade, laudo de periculosidade, higiene ocupacional e o E-social, né? Então se inscreva no nosso canal para você receber a notificação dos nossos vídeos, dos próximos vídeos. Lembrando que nós temos também um grupo do WhatsApp. Lá nesse grupo a gente divulga os nossos vídeos também. Inclusive esse vídeo aqui foi divulgado lá nos nossos grupos do WhatsApp. Se você não faz parte, eu quero te convidar, entra nos nossos grupos, estamos com muito conteúdo, as nossas lives, os conteúdos mais relevantes. E quando a gente tem uma promoção, uma condição especial, a gente também divulga lá nos grupos do WhatsApp. Através desse QR Code você consegue entrar, ou então aqui na descrição do vídeo vocês vão achar o link também. E já aproveitando, quero te convidar também para participar do nosso intensivão de ruído, que vai acontecer nos dias 14 e 15 de julho de 2023. Né? Se você está assistindo esse vídeo após essa data, não se preocupe, a gente tem um curso de ruído também, que vou falar no final aqui do vídeo, mas agora quero te convidar para participar desse intensivão. Vai ser incrível, são 2 dias, praticamente 14 horas de conteúdo intensivo e temos aula, você quer parte dessa aula que nós vamos dar no intensivão, falando se eu posso usar um decibelímetro ou não para fazer uma medição. Então, você quer participar desse intensivão? Faz a leitura desse QR Code, ou na descrição do vídeo vocês vão achar o link, ou tem um número do WhatsApp aqui também na descrição desse vídeo, né? Tem um número do WhatsApp, entre em contato que a minha equipe vai falar com você. Mas vamos lá, vamos entrar no nosso conteúdo propriamente dito. Posso usar esse equipamento aqui, né, que é o famoso THDL 400 da Instruterm, para poder fazer a medição de ruído, ou não necessariamente esse, tá, pessoal? O foco não é necessariamente nesse equipamento, mas é o tipo, que é o famoso decibelímetro, ou medidor de leitura instantânea. Posso usar esses equipamentos para poder fazer uma medição de ruído para atender o anexo 1 da NR15? Muitos profissionais falam que sim, posso usar. Outros falam que não, é somente o dosímetro. Né? Tem aqui alguns 2 modelos de dosímetros. Não, é somente os dosímetros que eu posso utilizar para atender. Mas vamos lá. Primeiro, gente, eu só posso falar que algo é permitido ou é proibido quando uma norma me faz a referência sobre aquilo. Então, vamos ver. O que é o anexo 1 da NR15 fala para ruído contínuo intermitente? Sinceramente, ela não fala muita coisa, pessoal. O item 2 do anexo 1 da NR15, ele fala o seguinte, ó, que os níveis de ruído contínuo intermitente devem ser medidos em decibéis, ok? Com instrumento de nível de pressão sonora. Então, o anexo 1 da NR15, ele só fala o seguinte, olha, que você tem que usar um equipamento que faça medição de nível de pressão sonora, tá? Nível de pressão sonora. Então, esse equipamento, ele mede nível de pressão sonora. E estes outros equipamentos aqui, eles também medem nível de pressão sonora. Todos esses equipamentos aqui, eles fazem medição de nível de pressão sonora, entendeu? Então, teoricamente, todos eles podem ser utilizados para atender o anexo 1 da NR15. E, pessoal, só temos essa menção a equipamento no anexo 1 da NR15. Então, minha dica para vocês é, não vamos seguir o anexo 1 da NR15. Porque, pessoal, o que a gente vai ver? Já vou dar um spoiler aqui para vocês. Tiago, posso usar esse equipamento aqui, o famoso THDL, para insalubridade e aposentadoria especial? Eu já te digo que não. Mas por que, Tiago, é um equipamento ruim? Não, pessoal, não estou falando que ele é um equipamento ruim. Muito pelo contrário, é um equipamento muito bom. Né? Ele mede temperatura, ele mede temperatura de bulbo seco, umidade relativa, luminosidade e também ruído. Qual o problema dele? É que ele não atende às características necessárias. Ou seja, ele não foi feito para determinar insalubridade e aposentadoria especial. Ele tem outros objetivos. Eu posso usar ele para outros objetivos, não para insalubridade e aposentadoria especial. Né? Até aqui, fazendo uma crítica muito boa, por exemplo, à Instruterm, que é o fabricante deles, a Instruterm tem outros equipamentos que atendem sim à norma. Tá? Mas esse em específico, volto a falar, não é um equipamento bom, muito pelo contrário, é um equipamento, desculpa, não é um equipamento ruim, muito pelo contrário, é um equipamento muito bom.
Só que ele não foi projetado para atender o anexo 1 da NR15 e nem a aposentadoria especial, que seria a NHO 06. Porém, todavia, entretanto, vale lembrar que o anexo 1 da NR15 não me traz muito parâmetro, ele fala só um medidor de nível de pressão sonora. E esse equipamento mede em nível de pressão sonora, onde ele tem que trabalhar na curva de compensação A e no circuito de resposta lenta e slow. O problema desse equipamento é a sua falta de precisão, porque, volto a falar, não foi o objetivo principal desse equipamento atender a NR15 ou a NHO 01, ok? Então tem que tomar bastante cuidado com isso. Então, pessoal, como eu disse, o que eu preciso também me atentar? Apesar que o anexo 1 da NR15, ele não traz ali para a gente muitos detalhes, e volto a te dizer, esse equipamento é um medidor de nível de pressão sonora, mede na curva A e tem a resposta lenta e slow também. Então ele atende esses parâmetros, tá? Mas por que eu não recomendo a gente analisar com base na NR15? Porque a NHO 01, ela traz para a gente uma configuração, que é muito mais precisa que a NR15. Então, minha dica é, vamos seguir o padrão da NHO 01 nesse caso. E a NHO 01, ela fala em três tipos de equipamento para medir ruído, tá? Eu tenho aqui os medidores integrador de uso pessoal e o medidor portado pelo próprio avaliador. Esse medidor portado pelo próprio avaliador, ele pode ser medidor integrador ou medidor de leitura instantânea. Então, aqui, ó, vamos contextualizar para vocês. Medidor integrador de uso pessoal, dosímetro. Por quê? Porque eles fazem integração dos resultados das medições. O que é integração? Ele faz o cálculo da dose para a gente, pessoal. Tá? De uma forma assim bem simples, bem prática. Né? Lógico que tem outros parâmetros que a gente tem que analisar também, mas de uma forma bem generalista. É o seguinte, ele faz o cálculo da dose. Você põe aqui no ombro do trabalhador, e ele vai te calcular a dose, ele te dá o resultado da dose diária. Então, esse aqui é um medidor integrador. De uso pessoal, por quê? Porque a gente coloca no trabalhador e é de uso pessoal do trabalhador. Ele vai passar o dia usando esse equipamento, tá? E o medidor portado pelo avaliador é esse aqui, ó. É o medidor que é portado pelo avaliador. Se eu, Thiago, sou o avaliador, eu estou operando, eu que estou portando o medidor de ruído. Então, esse é o medidor portado pelo avaliador. Aí nós temos dois tipos de medidores portados pelo avaliador. A gente tem o medidor integrador, que faz a integração, e nós temos o medidor de leitura instantânea. Esse aqui é um medidor de leitura instantânea, tá? Isso aqui é uma relíquia minha, tá, pessoal? Ele não está funcionando, ele está parado já tem um bom tempo, né? Você vai ver aqui que ele está travado aqui, porque ele é um equipamento antigo. Há muitos anos atrás eu usava ele, hoje eu uso mais para dar treinamento, né? Então ele não está alterando os resultados, mas o medidor de leitura instantânea, ele vai alterando, né? Ele vai alterando aqui os resultados. Conforme eu vou falando, ele vai alterando os resultados aqui. Tá? Esse é o medidor de leitura instantânea. O medidor integrador é o famoso sonômetro, tá? Que é usado muito no ruído ambiental, tá? Que é aquele aparelho que ele faz a integração. Ele calcula a dose para a gente, não só a dose, ele faz outros cálculos para a gente também. Tá? Então, esse aqui é o famoso sonômetro. Então, se a gente fosse colocar um nome, medidor integrador de uso pessoal, seria o dosímetro. O medidor integrador portado pelo avaliador seria o sonômetro, né? E o medidor de leitura instantânea seria o famoso decibelímetro, né, pessoal? Que, na verdade, decibelímetro não é nome do equipamento, é um nome popularmente conhecido também, tá? Porque é medidor de decibéis, então criou-se o nome de decibelímetro, né? Mas o correto é um medidor de leitura de nível de pressão sonora, né? Ou medidor de leitura instantânea de nível de pressão sonora, tá? Então a gente tem aqui esses três tipos de equipamento: dosímetro, o sonômetro, que faz integração, tá? E o decibelímetro, que seriam os medidores de leitura instantânea. Ele não integra, ele não faz cálculo da dose. Esse equipamento aqui, por exemplo, ele não faz cálculo da dose. Ele te dá os resultados e você, manualmente, tem que calcular a dose. Ok? Diferente dos medidores integradores, que lá ele faz o cálculo da dose para você. Ok? Esses são os três equipamentos que a NHO determina. Hoje eu não vim aqui falar de dosímetro, então não vou trabalhar com vocês a característica do dosímetro. Eu vou trabalhar com vocês a característica do medidor integrador portado pelo avaliador e os medidores de leitura instantânea, tá bom? Então aqui, quando a gente fala aqui, ó, Thiago, mas espera aí,
Eu vou falar das características dos equipamentos, tá, pessoal? Eu vou falar da característica dos equipamentos, mas a gente vai cair numa situação também que é o quê? Tiago, mas eu posso usar... O que é a NHO 01? Ela fala da utilização dos decibelímetros ou dos sonômetros, tá? Então, aqui, ó. Primeiro, olha só o que a NHO ela fala. Que a avaliação deve ser realizada utilizando dosímetros, tá? Medidores integradores de uso pessoal, fixados no trabalhador, que são os famosos dosímetros. Primeira característica, a NHO determina. Use o dosímetro. Tá escrito, gente, tá escrito. Agora eu vou mostrar o item para vocês, que é o item 5.1 da NHO 01. Tá? Então ela fala, olha, use o dosímetro para medir ruído. De uma forma resumida, o que está escrito é isso. É isso. Porém, no próximo parágrafo, ele fala o seguinte, ó, se você não tiver o dosímetro, ó, na indisponibilidade deste equipamento, de qual equipamento? Do dosímetro. Né? Se você não tiver o dosímetro, a norma oferece procedimentos alternativos. São procedimentos alternativos para outros tipos de medidores integradores ou medidores de leitura instantânea, não fixados no trabalhador, que poderão ser utilizados na avaliação de determinadas situações e exposição ocupacional. Então, ó, primeiro, pessoal, o que a NHO falou? Use o dosímetro, ponto. A NHO falou, use o dosímetro. Só que daí ela falou, olha, se você não tiver o dosímetro, existe uma forma alternativa de fazer a medição. Qual é a forma alternativa? Utilizando o decibelímetro ou utilizando o sonômetro. Então, é isso que a norma está falando. Tá? Primeiro, use o dosímetro. Se você não tiver o dosímetro, pode usar o decibelímetro ou pode usar o sonômetro, ok? Aí, olha a condição que ela trouxe aqui, ó. No entanto, o que é no entanto, pessoal? Quer dizer o quê? Ó, porém, tem condições. Quais são essas condições? Ó, no entanto, as condições de trabalho que apresentarem dinâmica operacional complexa, como, por exemplo, a condição de empilhadeiras, atividades de manutenção, entre outras, ou que envolvam movimentação constante do trabalhador, não deverão ser avaliadas por esses métodos alternativos, ou seja, decibelímetro ou sonômetro. Tá? Então, aqui, pessoal, primeiro, o que a NHO determina? Use o dosímetro. Se ela falou, se você não tiver o dosímetro, pode usar um método alternativo, que é o quê? Sonômetro ou decibelímetro, ok? Aí ele fala o seguinte, só que tem uma condição. Se o trabalhador tiver uma dinâmica operacional muito complexa, você não pode usar o método alternativo, que é o decibelímetro ou sonômetro. Então, vamos tentar exemplificar para vocês. Imagina uma condição, um trabalhador que trabalha numa indústria, tá? Operando uma máquina. Só que o seguinte, aquela indústria, ela gera um ruído por si só, a indústria inteira é barulhenta, né? Imagina aquela indústria que você entra naquele setor, o setor já está assim, né? Tipo, não tem variação de ruído. O ruído é aquele ruído contínuo, onde a variação é no máximo 3 decibel para cima ou para baixo, de mais ou menos 3 decibel. É aquele ruído contínuo. E o trabalhador trabalha só naquele local. Ele fica ali naquele local e ele fica ali dentro do supervisório. Só isso. Ele sai daquele local para ir para o supervisório e do supervisório para aquele local. Essa é a exposição do trabalhador. Então, esse trabalhador está exposto a dois tipos de ruído diferentes. O ruído ali na área da produção e o ruído dentro do supervisório. Então, o que você vai fazer? Você pode chegar ali com o teu decibelímetro, você vai medir aquele ruído, você vai ver quanto de ruído que está dando dentro dessa área, dentro da área de produção da empresa. Você vai lá e vai fazer a medição. Depois você vai fazer uma medição lá dentro do supervisório. Qual que é o ruído ali dentro do supervisório? Você vai fazer. Gente, a leitura direta. Tipo assim, você vai chegar lá, é coisa assim de 3, 4 segundos, é o tempo ali do equipamento estabilizar, você vai pegar aquela leitura, né, e boa. Né? Você vai pegar aquela leitura ali, vai anotar ali e pronto. Aí depois você só vai determinar o quê? Quanto tempo da exposição do trabalhador ele fica na área produtiva e quanto tempo ele fica ali no supervisório. Depois você vai fazer o cálculo da dose e chegou no resultado. Nesse caso aqui específico, eu posso usar o decibelímetro ou sonômetro. Posso utilizar sem problema nenhum. Por quê? Porque não há uma dinâmica operacional complexa. Agora, o que seria uma dinâmica operacional complexa? Imagina comigo
Por exemplo aqui da NHO, que é o operador de empilhadeira. O operador de empilhadeira entrou lá na produção. Pá, aquele barulheira. Aí o operador de empilhadeira saiu, foi lá na oficina mecânica. Tava lá, pá, 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 pá. Ou seja, o ruído intermitente. Cada hora tinha um ruído diferente. Aí ele saiu dali, ele foi lá no local de carga e descarga de caminhões. Né? Entrando e saindo o caminhão funciona, tem ruído, o caminhão desliga, não tem mais ruído. Aí ele sai dali, ele vai lá na parte administrativa da empresa, pegar não sei o que chegou lá não tem ruído. Aí depois ele volta, ele passa pela parte produtiva da empresa, tem aquele ruído, mas depois ele sai, vai para outro lugar que não tem ruído. Ou seja, cada hora, cada minuto, né, e a cada dia, os níveis de ruído desse trabalhador são variáveis. Eu não tenho um tempo... Fala assim, quanto tempo ele fica lá no administrativo pegando o equipamento? Não, depende. Tem dia que tem dia que não tem. Né? Quanto tempo ele fica na produção? Depende do tipo de serviço. Quando tem carregamento, ele fica lá. Quando não tem, ele não fica. Quanto tempo ele fica lá no... Não tem como você quantificar o tempo. Porque cada dia ele está numa dinâmica diferente. Cada dia ele está numa atividade diferente. Nesses casos, a NHO fala que a utilização do decibelímetro ou sonômetro não é aplicável. Eu não posso utilizar o decibelímetro ou o sonômetro nesses casos, porque a dinâmica operacional é muito grande. A cada hora, a cada dia, né, a cada minuto, ele está numa condição, numa exposição diferente. Então, nesse caso, o decibelímetro ou o sonômetro não é aplicável nessas condições. Olha só que legal. Então, pessoal, o dosímetro, ele é recomendado nesses casos. E a utilização de decibelímetro ou sonômetro não é. Então, toda vez que o trabalhador tem exposições variáveis a ruído, né, e não é possível se determinar quanto tempo o trabalhador fica ali, então eu não posso utilizar o decibelímetro ou o sonômetro. Eu tenho que usar o quê? O dosímetro de ruído. Agora, que é uma dica minha do Thiago, você não quer errar? Faça a dosimetria de ruído. Pessoal, se você não quer errar, faça a dosimetria de ruído. Gente, esqueça que a norma permite a utilização de decibelímetros ou sonômetros nesse tipo de análise. Esqueça, porque a probabilidade de você errar nessa análise é muito grande. Por isso que a medição com dosimetria de ruído é a ideal, e a ideal que é medição de jornada integral. Medir a jornada integral do trabalhador. Isso é o ideal. Você vai conseguir uma representatividade no dia da exposição do trabalhador, naquele dia de medição. Aí você vai ter uma representatividade. A probabilidade de você errar vai ser mínima e uma impugnação também vai ser mínima. Se eu sou assistente técnico e o perito usou um decibelímetro ou um sonômetro, ou ele usou um dosímetro na função de decibelímetro, que é possível, tá, gente? É possível, todo dosímetro você consegue utilizar ele como decibelímetro para leitura instantânea, tá? Se o perito fez isso, eu vou impugnar ele. Como que eu vou impugnar? Eu vou alegar o quê? Falta de representatividade. Prove o perito que a avaliação foi representativa para a jornada de trabalho do trabalhador. O perito tem que provar, cara. Mesma coisa da NR15. Thiago, mas beleza, eu posso usar. Né? A NR15 fala lá que somente tem que ser medidor de nível de pressão sonora, na curva A e slow, e esse equipamento atende. Ok, eu vou impugnar da seguinte forma. Prova que é representativo. Como é que você fez uma avaliação e comprova que aquilo lá é representativo para a exposição do trabalhador? Entendeu? Esse é o porém. Tá? Esse é o porém. Então, não recomendo medição com decibelímetro ou sonômetro. Minha recomendação é sempre o quê? Dosimetria. Evite fazer medição com decibelímetro, mesmo como perito. Evite fazer com decibelímetro ou sonômetro. É possível? É possível. Há condições, é uma forma correta de ser feita, mas eu não recomendo. Agora, Thiago, qual é a característica do equipamento que a NHO 01 determina? Para os sonômetros, que é o medidor de integrador, o sonômetro tem que ser construído com base na IEC 804 ou as versões posteriores à IEC. Ele tem que ser um equipamento do tipo 2. Então, a gente tem o tipo 0, tipo 1 e tipo 2. A diferença é a precisão do equipamento. Quanto menor o tipo, mais preciso é o equipamento, tá? Quanto menor o tipo, mais preciso é o equipamento. Ele tem que medir, segundo a NHO, ela fala somente na curva A, que é para ruído contínuo intermitente. Mas se você vai usar, por exemplo, medidor integrador para medir ruído de impacto, ele também tem que medir na curva C ou na curva Z, né, para análise de ruído de impacto, tá? Apesar que isso não está escrito na NHO, mas para ruído de impacto tem que ter
esses dois parâmetros. Para NHO é curva Z, para o anexo 2 da NR15 é curva C ou curva Z, tá bom? Circuito de resposta tem que ser lenta e fast, né? Para ruído de impacto também tem que ser no circuito linear, é o que a NHO determina, tá? A NHO determina circuito linear, apesar que não está escrito no medidor integrador, mas se eu for usar o medidor integrador para medir ruído de impacto, ele também tem que fazer no circuito linear, ok? Critério de referência de 85 decibel, nível linear de integração 80, faixa mínima de medição de 80 a 115 decibel. Ele tem que trabalhar com Q3, né, para NHO01 e Q5 para NR15, tá? Então, NHO01 não fala de Q5, ok? Mas a NR15 ela fala de Q5, ok? E, no caso, indicador de ocorrência de nível superior a 115 decibel também, tá? Então, aqui, pessoal, esse parâmetro vocês vão encontrar no item 6.2.1.2 da NHO01. Lembrando que aqui está com algumas adaptações que eu fiz em tese para atender também ruído de impacto, tá? E para o medidor de leitura instantânea, que no caso é esse daqui, e por isso que eu falo, gente, não é que esse equipamento é ruim, muito pelo contrário, é um equipamento muito bom. Mas por que ele não foi feito para atender a medição de ruído ocupacional? Primeiro, ele não segue esse padrão de construção, né? Ele não segue, né? Mesmo que siga, ele tem que ser tipo 2, ele não entra nem como tipo 2, tá? Ele não entra nem como tipo 2, então aqui ele já barra. Thiago, mas a NR15 ele não fala nada, né, de tipo 2 ou a norma de construção, ok. Mas o decreto 3048 manda seguir o padrão da NHO01 e para atender a aposentadoria especial tem que ter essa característica. Então, em tese, teoricamente, pessoal, eu não conseguiria impugnar, por exemplo, quem usasse esse equipamento para insalubridade. Por quê? Porque eu não tenho essa mesma característica, eu não tenho na NR15, eu só tenho na NHO01, tá? Mas eu julgaria o quê? A falta de precisão dele, tá? E a falta de representatividade, no caso de uma perícia. Volto a falar, não recomendo usar isso aqui. Thiago, você está falando que o Instruterm é ruim? Muito pelo contrário, pessoal. O Instruterm tem excelentes equipamentos. Eles têm um DOS 1000 também, cara, que não trabalhei com ele ainda, mas tenho muitos colegas que trabalharam, o pessoal fala super bem, né? Via a configuração do equipamento realmente, pelo relato que eu tenho de muitos colegas e alunos também, é um excelente equipamento. Fora que a Instruterm tem sonômetros e também tem decibelímetros também, que atendem a essas condições, tá? Eu estou falando que a característica deste equipamento não atende à norma, mas eles têm outros sim, tá? Então, por favor, aí, não venham me julgar que eu estou falando mal da marca, muito pelo contrário. A marca é muito boa, trabalhei por muitos anos e ainda tenho o equipamento deles, trabalho com muitos equipamentos deles, não os de ruído, mas eu tenho muitos equipamentos deles aí também, que eu sei que atende à norma, que é uma excelente marca também. Só que selecionem na hora da compra. Vocês precisam comprar o quê? Equipamentos que atendam a esse parâmetro aqui, tá? Os dosímetros, o DOS 1000 deles, o DOS 1000X, e com certeza versões posteriores vão estar atendendo esses parâmetros, tá? No caso da construção do dosímetro, que é um pouco diferente daqui, tá, pessoal? E os decibelímetros e sonômetros deles, também eles têm equipamentos que atendem esses parâmetros. Então, se liguem somente nessas características. Os decibelímetros, eles têm que ser construídos com base na ANSI S1 1.4 de 1983 e na IEC 651, ou nas suas versões posteriores, tá? Tem que ser também tipo 2, tá? Tem que ser curva de ponderação A, tá? E para ruído de impacto C ou Z, né? O C é somente para anexo 2 da NR15, então isso aqui vocês não vão encontrar na NHO, tá? Curva Z também vocês vão encontrar na NHO falando circuito linear, tá? Circuito linear também ele vai estar ali dentro da curva Z, ok? Circuito de resposta lenta e rápida, né? Que é o slow e fast, ok? Faixa mínima de medição de 80 a 115 decibéis para ruído contínuo intermitente e de 100 a 150 para ruído de impacto, as características do decibelímetro. Isso está escrito no item 6.2.1.3 da NHO 01, tá? Resumindo, pessoal, para a gente concluir o nosso vídeo, a NR15 não traz muita informação dos equipamentos a serem utilizados. Então, a partir do momento que o equipamento meça a pressão sonora, né, em decibel A e slow, né, ele está atendendo o anexo 1 da NR15, tá? Para a NHO01 fala em dosímetro,
em sonômetro, em decibelímetro, que é o medidor de leitura instantânea. Lembrando que o sonômetro eu estou me referindo aqui a medidor integrador portado pelo avaliador, tá? E lembrando que tem as características de construção de cada um desses equipamentos determinada na NHO 01 também, tá? Vale lembrar que a NHO 01 somente ela determina a utilização do dosímetro e que a utilização de sonômetro e decibelímetro são em casos aonde que você não tenha dosímetro, é de forma alternativa e que na dinâmica operacional não seja complexa. Se a dinâmica operacional é complexa, não posso usar decibelímetro ou sonômetro, tem que usar os dosímetros, ok? Portanto, a minha dica para vocês é: não usem decibelímetros ou sonômetros, usem dosímetros, porque você não vai ter chance de erro. Dosimetria colocou no início do expediente, tirou no final do expediente, descontou os horários de intervalo, acabou, você não vai ter chance de erro. Beleza, pessoal? E lembrando, se você quer se capacitar, Thiago, que incrível, não sabia dessa, eu achei que era proibida a utilização do decibelímetro, ou não sabia que tem condições para atendimento do decibelímetro ou sonômetro. Gente, tudo isso aqui eu falo no meu curso de ruído, vou falar lá no intensivão também, que eu falei no começo aqui do vídeo, mas também falo no curso de ruído. E detalhe, eu ensino passo a passo a como medir ruído utilizando decibelímetro ou sonômetro. Temos aula passo a passo ensinando a utilizar. E, por exemplo, quando eu tenho um equipamento que atende a norma, tá? E eu vou fazer uma análise para atender o decreto 3048, a aposentadoria especial, eu tenho que fazer a medição, transformar em dose, transformar em decibel, depois eu tenho que transformar em NEM, nível de exposição normalizado. Então, a gente ensina a fazer tudo isso no passo a passo, fora que a gente tem planilha do Excel também, que faz esses cálculos automáticos aí para a gente lá no curso de ruído. Quer saber mais sobre o curso de ruído, pessoal? Faça a leitura desse QR Code aqui, ou na descrição do vídeo vocês vão achar também o link do curso de ruído, além do intensivão. Lembrando que quem comprar o curso de ruído ganha um acesso gratuito ao intensivão também. Então, os meus alunos do curso de ruído não pagam a mais para participar do intensivão, tá? Se você quiser conhecer todos os meus cursos, curso de HO, de LTCAT, LIP, higiene ocupacional, e-social, tudo, pessoal, tá aqui nesse QR Code, tem todos os meus cursos, tem um catálogo com todos os meus cursos, assim como as nossas redes sociais, os nossos grupos do WhatsApp e Telegram, tá tudo aí nesse QR Code, também na descrição do vídeo vocês vão achar todos esses links aí. No mais, pessoal, muito obrigado pela presença, pela participação de todos vocês até aqui. Muito obrigado por acompanhar esse vídeo aqui com a gente. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado, tenha agregado muito ao teu conhecimento profissional e que te dê um norte para essas avaliações também. Acompanhe a gente aqui no nosso YouTube, lá no Instagram também, que nós temos muito conteúdo para vocês. Um forte abraço e até mais, pessoal.